Amém, queridos? Sempre as crianças saem e vai sobrando lugar, né? Ao vivo sempre acontece. Queridos, semana passada nós falamos sobre o quê? Vamos ver se vocês lembram. Imagem e semelhança. Teve gente que puxou o caderninho ali correndo para lembrar. Amém, queridos? Nós, essa semana, quero falar um pouquinho com vocês sobre a queda do homem. Como eu comentei com vocês que Deus tem falado muito comigo sobre quem nós somos. E muitas vezes nós já falamos de primeira assim que nós somos filhos, né? Como foi comentado no culto passado. E nós esquecemos que existe um processo até nós chegar em filhos. Amém? E talvez você fale assim, mas de novo vamos falar sobre a queda do homem. Eu estava vendo ainda essa semana que passou, um pastor falando assim, quando você vai pregar um prego, quantas marteladas você tem que dar num prego para ele entrar na madeira? Vai depender da madeira, vai depender do prego, sim ou não? E vai depender do martelo. Mas a certeza que nós temos que não é só uma. Não é verdade? E talvez você olhe e fale assim, mas de novo sobre a queda do homem, queridos. Lembre que não é só uma martelada que o prego entra na madeira. Assim é a palavra do Senhor. Não é só com uma martelada. Porque se fosse só com uma martelada, queridos, nós olharíamos para a vida de Jesus, tudo que Jesus fez. E hoje não precisaria nós estarmos aqui. Sim ou não? Nós simplesmente se arrependeríamos de tudo que nós fizemos e nós andaríamos conforme a imagem dele. Não é verdade? Nós não precisaríamos pregar sobre pecado, sobre perdão, sobre arrependimento. Porque aí nós olharíamos para a vida de Jesus, tudo que ele passou e fez na terra, e nós não ia fazer o contrário. Mas nós somos teimosos. E às vezes gostamos de fazer o contrário do que Deus fala para nós. Amém? Queridos, antes da queda, o homem vivia em perfeita comunhão com Deus, ali no jardim do Éden. E Adão e Eva, eles tinham liberdade. Sim ou não? Eles tinham liberdade para fazer o que eles quisessem, né? E tinha apenas uma ordem dada. Qual que era essa ordem? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, olha o tamanho que eles tinham nesse jardim. Entrem comigo nessa história. Olha o tamanho que eles tinham nesse jardim. Eles poderiam aproveitar de tudo aquilo. Sim ou não? E Deus fala só uma coisa que eles não podem fazer. E ali, queridos, começa essa sutileza da tentação. Como assim, pastor? Sutileza da tentação. O que a serpente faz? Como que ela chega? Ela chega mordendo eles? Não, queridos. Olha o que Gênesis 3, do 1 ao 5 nos fala. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer o fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Queridos, a serpente ela é astuta aqui, sim ou não? E ela distorce a palavra de Deus. Como que o inimigo faz nas nossas vidas? Qual que é a primeira coisa que o inimigo faz nas nossas vidas? Ele começa a distorcer a palavra de Deus. Se você tem um propósito, ele começa a falar assim, você não sabe de nada, não é isso que você tem que fazer, você precisa fazer isso,
Não apareça mais na igreja, não vá mais no teu grupo familiar, porque o que eles estão falando lá não tem nada a ver com você. Não é assim? E aquilo se torna uma coisa que é boa para nós, assim, no momento. Por quê? Porque chega mansinho. Não chega assim, arrebentando tudo. Chega de mansinho. Não é verdade? E ali, queridos, nessa fala da serpente, ela semeia a dúvida. E isso promove ali uma falsa identidade. Sim ou não? Se torna ali, vai se tornando uma falsa identidade. E nisso ela já começa a falar assim: o que Deus falou? Vocês podem comer, que se vocês comerem, você vai ficar igual a ele. E foi isso que Deus falou para o homem e para a mulher? Para Adão e Eva? Não foi, queridos. Não foi isso que Deus falou. Por isso que nós precisamos cuidar com as pequenas, às vezes, distorções e distrações. Como assim distorções? Às vezes nós escutamos algo, aonde, vamos dar um exemplo. Às vezes você escuta uma palavra, alguém te dá uma palavra profética. Chega e te lança uma palavra. E você pega aquela palavra, e em vez de você orar sobre aquela palavra, você começa a agir da tua forma sobre aquela palavra. Você começa a distorcer o que Deus tem feito, o que Deus quer fazer. Sim ou não? Por quê? Porque nós não pegamos a direção, queridos. Você já pensou? Você já pensou se a mulher firma e fala assim: não, eu não vou comer disso aí. Não vou comer disso. Queria que a mulher, assim, naquele momento, assim, fosse igual dentro de casa, assim, quando o homem joga a toalha em cima da cama ali molhada. Tira daqui isso! Sai daqui com isso! Sim ou não? Quantos queriam que a mulher tivesse negado? E nisso engloba ali, queridos, o homem. E, queridos, toda a queda, presta atenção, toda a queda, ela começa com uma dúvida. Toda a queda do homem, ela começa com uma dúvida. O que a serpente fez? Colocou uma dúvida na cabeça da mulher. Aonde chegou no homem, o homem também, Adão lá, sem buscar o Senhor, né? Falar com o Senhor. Vamos no embalo da mulher, vamos abrir os olhos. E toda a queda, ela começa com uma dúvida. Vamos dar um exemplo. Como assim uma dúvida? Quem aqui crê que Deus é bom? Amém? Amém mesmo? Quando você está passando por uma dificuldade, quantos crê que Deus é bom? Você tem certeza desse amém, irmão? Quando nós estamos passando por dificuldade, queridos, na nossa cabeça a primeira coisa que vem é dúvida. Não é assim? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é dúvida. Qual que é a dúvida? Se eu vou conseguir pagar as contas, se eu vou conseguir fazer isso, se eu vou conseguir fazer aquilo, se eu vou conseguir fazer aquele outro. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? Podemos todas as coisas, sim ou não? Tanto passar pelo vale, como está lá em cima. E a palavra fala sobre isso. E nós caímos pela dúvida. Não sei se é verdade, e agora? Como que eu faço? E essa dúvida começa a balançar, queridos, até que nós comemos do fruto. E aí quando nós comemos desse fruto, queridos, isso se torna uma decisão nossa. E sabe qual que é essa decisão que a gente toma? Da desobediência. Por quê? Porque Deus tem falado com nós às vezes assim, atravessa aqui que eu estou do teu lado. Vamos que eu estou do teu lado. E o que nós fazemos? Não. Eu não vou, eu estou com dúvida se vai dar certo isso ou não. Caímos. Olha o que Gênesis 3, 6 e 7 nos fala. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto
parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Queridos, como que o pecado entra aqui? O pecado ele entra pela nossa escolha consciente. Não adianta você dizer assim que o pecado ele entra na nossa vida quando nós não sabemos das coisas. Toda vez que nós vamos fazer algo, é consciente, queridos. Toda vez que nós agimos, é consciente. Só que daí lá na frente nós queremos se fazer de coitadinhos. E aí nós começamos a falar, não, mas eu não sabia. Ah, mas eu não sabia que ia dar errado. Para quem que você perguntou se ia dar certo ou errado? Quem que você consultou se ia dar certo ou errado? Se a mulher consulta a Deus, Deus, é verdade? O que ele ia falar para ela? É mentira da serpente. Não é verdade? Ou você acha que ele ia falar assim, não, pode comer? Não, queridos. Mas é porque nós não consultamos, queridos, nós não olhamos para isso e daí nós tomamos as nossas decisões conscientes. Só que desobedecendo o que Deus tem para nós. E talvez Deus tenha falado isso no nosso coração há muito tempo. E mesmo assim, a nossa decisão, queridos, é desobediência do que Ele tem para nós. Queridos, e aí a consequência, ela imediata, ela já é a vergonha, a culpa e a separação. Então a vergonha, a culpa e a separação, ela já entra na queda do homem. Como assim a vergonha? Por que eles já fizeram as roupas? Fizeram ali os tapumes? Por quê? Porque eles queriam ficar bonitos? Não, porque eles perceberam que estavam nus. E nisso já entra a vergonha. Vamos falar, né? Que roupa bonita, né? Que deveria ser. Moda na época. Não é verdade? Ali eles já ficam envergonhados e aí gera a culpa. Como a culpa? A culpa de ter comido o fruto. E a separação? O que Deus fala? Agora eu vou tirar vocês e aqui não dá mais. Queridos, e aqui entra a força do nosso próprio braço. Como assim, pastor? A força do nosso próprio braço na queda. Nós aprendemos isso lá com Adão e Eva, queridos, quando eles são expulsos ali, quando eles caem, o que acontece? Eles começam a fabricar o quê? O que o versículo fala? Roupas, sim ou não? Como que eles estavam agindo? Na força do seu próprio braço. Por quê? Porque na hora da culpa ali, da vergonha, já vamos fazer algo para tapar isso, para tapar isso. E é assim nós, queridos, hoje nós fazemos as coisas erradas, já pensando no que nós vamos fazer lá na frente para tapar o que nós fazemos de errado. Agimos sempre na força do nosso próprio braço. Sem saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Assim com o homem, Deus ainda não tinha falado sobre isso, que eles iam sair, que ia acontecer um monte de coisa lá fora, que ele ia suar para poder comer, que a mulher ia sentir dor, ele não estava sabendo ainda. E o que ele já começa a fazer? Projetos, na força do braço. Já começa a pegar as folhas ali, já começa a fazer as roupas. O que é isso? Ele estava se escondendo já, queridos. Não esperou nem Deus falar o que ia acontecer com eles lá fora. Ele já foi se prevenir. Agora pega uma coisa aqui comigo. Como que nós somos hoje? Fazemos as coisas olhando já como que eu posso fazer lá para não dar errado. Não é verdade? Ah, mas o pastor me colocou para cuidar de um grupo familiar.
Beleza. Deus me chamou para cuidar de um grupo familiar. Vou cuidar de um grupo familiar. Mas eu já estou na minha cabeça fazendo 5 planos, no mínimo. Se fulano não vir, eu já vou fazer isso. Se fulano não vir, eu vou fazer isso. Se eu for falar isso, as pessoas fazer cara feia, eu vou falar isso, e vou fazer aquilo, e vou fazer aquele outro. Não é assim que funciona? Agimos na força do nosso braço. Nós não se entregamos para o Senhor, queridos, já estava tudo arruinado ali. Você já pensou se Adão fala assim, Senhor, agora nós sabemos que nós estamos aqui pelados. Estamos nus. Você pode nos ajudar a fazer uma roupa? Você acha que Deus ia fazer? Você acha que Deus ia falar para ele, se vira? Porque não foi assim que aconteceu para frente da história, queridos. Não foi isso que aconteceu. Deus ainda foi misericordioso com eles, dando roupas. Mas isso nós insistimos, toda vez nós insistimos sobre isso, queridos. Que nós não olhamos para as coisas que Deus tem para nós. E assim, nós mesmos se autodestruímos. Por quê? Porque nós não esperamos as coisas que Deus tem para nós, nós já queremos estar lá na frente. Nós não esperamos Deus falar conosco, nós já queremos estar lá na frente. Nós já queremos estar muito adiante do que Deus tem falado. Muito adiante. Queridos, vou compartilhar algo com vocês. Eu vinha orando assim, se você olhar na nossa parede profética, ela tem ali 1.600 pessoas nos Campos Gerais. E eu vinha orando, queridos. Senhor, vamos alcançar essas 1.600. Senhor, nós vamos alcançar essas 1.600. Senhor, vamos alcançar. E eu comecei nisso, queridos. E isso começou na minha cabeça. E aí eu já comecei a fazer planos. Como que nós vamos alcançar essas 1.600? Eu acho que fazendo assim. E aí o que acontece? No começo do ano, deu um volume bom, assim. De pessoas vindo e tal, isso. E eu já pensando naquilo. Deus prometeu 1.600 e as coisas vão acontecer. Deus prometeu 1.600 e as coisas vão acontecer. E eu agindo na força do meu braço. E queridos, hoje Deus falou comigo sobre isso. Deus falou assim, ó. Seja fiel com quem é fiel. Porque através dessa fidelidade vocês vão alcançar as 1.600. Quando eu cheguei aqui, queridos, eu cheguei já pensando, puxa, Senhor, hoje vai ter 200 pessoas no culto. E eu, olhando sempre dessa forma. Se eu sentei conversar com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, ó, Deus falou pra mim assim, que eu tenho que compartilhar com você que para ser fiel com os fiéis. Enquanto ela estava falando comigo, Deus falou, fiel com os fiéis. Porque através dos fiéis as 1.600 vêm. Não é na força do nosso braço. Não é na força, não é do nosso jeito que as coisas acontecem. E talvez você esteja ali, queridos, remando, e batendo cabeça, e as coisas não dão certo, Queridos, experimente dar um passo para trás. Experimente dar um passo para trás e falar, Senhor, eu entrego a Ti. Queridos, eu sempre gosto desse exemplo, eu falava muito nos jovens sobre isso. Quando nós estamos aqui, ó, o que eu enxergo aqui na minha lateral? A minha lateral, eu só estou enxergando aqui, ó, se eu olhar aqui reto em vocês, eu estou enxergando aqui o vasinho ali e o começo da janela. É o que eu estou enxergando. Não consigo enxergar mais nada além disso.
Quando eu dou um passo para trás, queridos, aqui ó, eu já enxergo o aquário e o final da janela. Quando nós damos um passo para trás, nós ampliamos a nossa visão. Nós olhamos mais coisas. E nesse passo para trás, nós damos e reconhecemos o Senhor como o Senhor sobre as nossas vidas. E falando assim, Senhor, é o Senhor que cuida. É o Senhor que nos guia. Anda conosco. Vem conosco. Porque Ele está ali, queridos, todos os dias, esperando nós dar a mão para Ele. Porque Ele está com a mão ali, ó, esperando. Mas o nosso eu já começa a fabricar roupas. O nosso eu já começa a querer tapar a nudez. Para quê? Para esconder as coisas que o Senhor tem para nós, queridos. Queridos, Gênesis 3, do 8 ao 19. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele, entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi o fruto. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com a dor que você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra do qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e do pó voltará. Queridos, Deus ele procura o homem. Sim ou não? O que ele pergunta? Aonde você está? Acho que é no retorno esses. Pode até tirar o retorno se quiser. Queridos, você acha que Deus ali ele não sabia onde o homem estava? Você acha que ele não sabia? Você acha que precisava o homem ter se escondido? Não. Por quê? Porque Deus sabia onde ele estava. E Deus sabendo onde ele estava, queridos, ele só queria uma coisa que o homem fizesse. O que é? Muta os dois, fazendo favor. Eu acho que é cabo. O que é? Que Deus queria que o homem fizesse? Se arrependesse, queridos. Era simples. Era só o homem falar: ei, Senhor, eu estou aqui, pequei contra ti, me perdoa. Sim ou não? E o porquê que hoje é tão difícil nós falarmos perdão? Por que hoje é tão difícil nós se arrepender das coisas? Estou arrependido, me perdoe. Por que é tão difícil? Sabe por quê, queridos? Porque a vergonha, a culpa, isso tudo entrou em nós. E aí a primeira coisa, quando você tem que pedir perdão, a primeira coisa que te acusa é a vergonha. Sim ou não? Você tem vergonha de pedir perdão? Temos vergonha, queridos. Principalmente homem com homem. A conversa de homem com homem pedir um perdão, queridos.
Não é tão simples. Mas é porque a culpa ela entra, a vergonha ela entra, queridos. E Adão e Eva ali, eles já começam a se esconder até um do outro. Porque eles estão nus. Não é assim que faz, não é assim que eles fazem? E aqui que eles têm uma chave. Onde desde Gênesis 3, Deus ele já tem falado sobre Jesus. Como assim, pastor? A descendência da mulher te ferirá, te pisará na cabeça. Sim ou não? Quem venceu o mundo? Da onde ele veio? Cristo Jesus vence o mundo, porque ele vem da mulher, e ele pisa na cabeça, sim ou não? Para nos dar vida em abundância, para nos resgatar. E mesmo assim eu e você continuamos fazendo roupa de palmeira, folha de palmeira, para se esconder da presença dele, para não haver arrependimento. Deus já vinha avisando isso há tempo. Queridos, Deus ele leva o pecado a sério. Mas mesmo quando ele corrige, ele continua nos chamando com amor. Deus ele leva o pecado muito a sério. Mas mesmo quando ele precisa nos corrigir, queridos, ele nos trata com amor. Ele nos envolve com o amor dele. Sim ou não? Ou você foi maltratado? Quando você conheceu Jesus, você foi maltratado? Sim ou não? Alguém maltratou você? Querido, Jesus, ele nos trata bem, Deus ele nos trata bem, com amor. Gênesis 3, 15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência, os descendentes dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Queridos, como eu já falei aqui, Deus está apontando para Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui já se sentiram abandonados? Você já se sentiu abandonado? Deus, ele nunca nos abandonou, nem depois da queda. Nem depois da queda ele não nos abandonou, queridos. Ah, mas como assim? Queridos, Deus ele não é pego de surpresa nas coisas. Ah, então eu vou pecar. Ele não é pego de surpresa. Nem um pouco. Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o que está acontecendo. Ele não vai ser pego de surpresa. Ele não vai ser pego de surpresa, queridos. Por quê? Ele te conhece desde o ventre. Ele sabe o dia que você nasceu, o dia que você passou por uma dificuldade, o dia que você vai passar por uma dificuldade. Ele conhece você lá na frente. Ele sabe o dia da nossa morte. Sabe tudo. Então tudo que você fizer não vai ser surpresa para ele. Mas simplesmente nós precisamos se arrepender. E mesmo ele sabendo de tudo que nós vamos fazer. O Paulo se desviou uma vez. Você acha que foi surpresa para Deus isso? Deus sabia, queridos. Deus sabia disso. E aí depois, quando eu volto para o Senhor, Ele está me esperando com uma coroa de espinho? Sim ou não? Não.
Ele nos trata com amor. Porque depois de tudo isso, ele já tinha um plano de redenção. Depois da queda, queridos, tudo que foi feito na queda, ali, Deus já tinha um plano de redenção. Qual que era esse plano? Jesus. Deus, ele faz um projeto para que eu e você tenhamos vida eterna. Vida em abundância. O pecado, ele nos afastou de Deus. Mas Deus, ele continua nos chamando, queridos. Ele continua nos chamando através do projeto que ele fez com o seu filho. Ele pega uma mulher virgem, sim ou não? Um anjo fala com ela, engravida, dá à luz a um ser humano. Não é verdade? Vem à terra, passa tudo o que passou, para que ele seja morto. Um justo ser morto. Sabe para quê? Quem sabe por quê? Para um justo ser morto, queridos. Para Deus fazer isso aqui, ó. Pega aqui, ó. Esse aqui é o controle. Esse aqui é o controle da terra. Agora você governe de novo sobre ela. Agora você domine de novo sobre ela. Porque o justo morreu pelos teus pecados. Então pega aqui o controle. Está aqui, ó. É só você querer. E o que nós fazemos com isso? Nós começamos a brincar de acessar a vida eterna. E aí quando nós cansamos de ficar assistindo ali essa... Vamos pegar aqui o assistir, que hoje em dia, o assistir eu acho que é o melhor exemplo. Netflix e tal. Quando você cansa ali de um filme no Netflix, o que você faz? Desliga e passa para outro, não é assim? Ah não, já cansei de assistir esse filme, não vou nem terminar, vou passar para outro. E aí você com esse controle na mão, que você tem da vida eterna, chega um momento da tua vida que talvez você fale assim, ó, cansei dessa vida eterna. Agora eu vou virar a antena da minha TV para pegar um pouco do outro lado. Desligo e vou para o outro lado. Aí o que acontece? Quando lá nós somos descobertos e quando nós olhamos para nós, que nós estamos nus de novo lá, que nós estamos em pecado, aí para nós brilha tudo de novo. Mas eu vou voltar agora, eu vou estourar uma pipoquinha e vou voltar. Ali na vida eterna que tem uns capítulos legais que Deus pode fazer. Não é assim que funciona? Queridos, e se nós olharmos para tudo que foi feito, tudo que aconteceu, como o pecado entrou, como os olhos foram abertos e como Deus nos resgatou, queridos. Por que nós ficamos nesse pula para lá, pula para cá? Às vezes nós preferimos, queridos, andar na queda do que andar com o Senhor. Às vezes nós preferimos comer 1000 frutos, queridos, do que confiar no Senhor. Do que falar, sim, Senhor, eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu preciso pedir perdão. Eu sei que eu preciso ir à frente. Mas nós não reconhecemos isso. E aí nós começamos a fazer as coisas na força do nosso próprio braço. Aí nós começamos a tapar a nudez com o que nós temos. Só deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você tem sem Deus e tenta fazer sem Deus não tem valor algum. Valor algum. Toda vez que você tenta tapar a tua nudez com a força do teu braço, você fica mais nu. Sabe por quê, querido? E se você pegar Gênesis 3 ali, para frente, do que nós lemos, você vai ver que
Deus ele faz, pega isso aqui, Deus ele faz roupas para Adão e Eva. Deus ele faz roupa de pele de animais para Adão e Eva. E o que vai tampar mais a nudez? A folha da palmeira ou a pele dos animais? O que vai tampar mais a tua nudez? Você agir na força do teu braço com a folha da palmeira, ou depender do Senhor e falar assim: eu dependo do Senhor, me veste. Me veste. Que no meu braço, na minha força, vai ficar nu ainda. Queridos, o que foi perdido em Adão foi restaurado em Cristo. Queridos, em Romanos 5:20 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado? Lá em Adão, queridos. Com a vinda de Jesus, superabundou a graça. Aproveite disso. Aproveite dessa graça que tem sobre nós todos os dias. Você acorda de manhã cedo. Você faz os teus projetos, amém, mas coloque isso diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu acordei. Obrigado, Senhor, pelo meu dia. Obrigado porque sabemos que o Senhor está à frente de tudo. Porque, queridos, não vai adiantar nós levantarmos de manhã e esquecer da graça, da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, da folha de palmeira que Ele removeu e colocou pele. Queridos, e como que você tem tentado cobrir a tua vergonha? Você tem tentado cobrir a tua vergonha com folha de palmeira? Como que você tem agido sobre isso? Eu quero fazer um apelo assim essa noite para você. Se talvez, queridos, você tem se cobrido assim, com folha de palmeira, eu quero te dar uma notícia que Deus ele está aqui para nos cobrir com pele de animais. Ele está aqui para nos dar o melhor. Ele está aqui para nos envolver no amor dele. E não para nós ficar, queridos, presos nas nossas coisas. Você acha que uma folha de palmeira na frente e outra atrás, você vai poder fazer todos os seus movimentos? Sem mostrar nudez? Sim ou não? Não, querido. Não vai. Agora com a pele, você pode? Sim, queridos. Queridos, Deus ele oferece vestes novas, perdão, restauração e reconciliação por meio de Jesus. E Deus ele nos chama. E Ele quer saber aonde que você está. E talvez Ele tenha te chamado, talvez Ele tenha falado: Paulo, aonde que você está? Ou talvez que você repita na tua oração assim o teu nome, falando aonde que você está. E talvez nós estamos querendo se esconder de um Deus que sabe onde a gente está. Nós estamos querendo se esconder das coisas de Deus, que Deus sabe todas as coisas sobre a nossa vida. E nessa noite eu quero convidar você, queridos, a se render nesse perdão, nessa restauração do Senhor. E você responder essa pergunta para o Senhor: aonde você está? E você falar: Senhor, eu estou aqui. Me perdoa. Me perdoa. E aí você pode conversar com Ele. Você pode se expressar a Ele. Aí você pode expressar o que você precisa pedir perdão e a reconciliação com Ele. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Eu queria